Romanos capítulo 4, verso de número 13. Eu queria muito a sua atenção e eu creio que essa palavra pode não só ser alimento para a sua vida, como pode também mudar a sua visão. Amém? Glória a Deus. Não senti firmeza. Cadê o amém seu assim poderoso? Glória a Deus. Romanos capítulo 4, verso 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro de quê? Herdeiro de quê? Do mundo. E sim mediante o quê? A justiça da fé. Eu vou ler de novo. Não foi por intermédio da lei, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. A promessa de ser herdeiro do mundo foi para Abraão ou foi para Abraão e a sua descendência? A Bíblia diz que foi para Abraão e também para a sua descendência. Agora a pergunta é, quem é a descendência de Abraão? Quem é? Quem são aqueles que fazem parte da descendência de Abraão? A Bíblia diz que todos aqueles que nasceram de novo se tornaram filhos de Abraão. Você é um filho de Abraão. Então, se você é um filho de Abraão, tem uma promessa para você. Tem uma promessa para nós. Qual é a promessa? Ser herdeiro do céu? A promessa é ser herdeiro do céu? Sim, nós teremos uma herança no céu. Tem uma promessa que nós vamos herdar a vida eterna. Mas a Bíblia diz que Abraão e a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Que existe uma promessa eterna, é claro para nós. Mas a Bíblia está dizendo que é uma promessa também que vai se cumprir na sua vida hoje. Vai se cumprir agora, vai se cumprir no tempo que você está vivo. E a Bíblia chama essa promessa que você é herdeiro do mundo. Não é herdeiro de uma coisa, não é herdeiro de duas. Não, você é herdeiro do mundo. Você pode falar isso para o seu vizinho? Você é herdeiro do mundo. Do mundo. Mas você não pode ser herdeiro do mundo e ser miserável. Então Deus tem prosperidade financeira para você. Você pode dizer um amém mais forte? Quantos querem ser pobres aqui, miseráveis? Ninguém quer. Como que você vai ser herdeiro do mundo na miséria? Como que você vai ser herdeiro do mundo doente? Doente. Sempre tem uma enfermidade te incomodando, o tempo todo uma doença. Como que você vai ser herdeiro do mundo doente? Como que você vai ser herdeiro do mundo sem alegria, sem paz, sem uma família abençoada? Então, para ser herdeiro do mundo, você vai provar de todas as bênçãos que Jesus já conquistou na cruz. Você é herdeiro. Herdeiros provam de toda a herança de Deus. Mas eu queria colocar para você aqui algumas condições para você provar da herança de Deus. Quais são as condições para provar da herança? Primeiro, qual que é a única condição de você se tornar um herdeiro? Qual é a única, só tem uma, qual é a única condição para você se tornar um herdeiro? É só ser filho. Se você for filho, você é o quê? Herdeiro. A única condição que tem, então, é você ser um filho de Deus. Aí você me ouve e diz, pastor, se a única condição é ser filho de Deus, nós nascemos de novo. Todos nós somos filhos de Deus. É verdade. Então nós somos descendentes de Abraão. É verdade. Então nós somos herdeiros do mundo. É verdade. Pastor, mas não bate com a experiência.
Não bate com a experiência. Tem muitos crentes que eles são filhos de Deus, eles são herdeiros, mas não provam da herança. Na experiência, eles não vivem uma vida abençoada. Eles vivem na miséria. Conhece crente que vive na miséria? Quem conhece algum? Quando eu digo miséria, muita gente tem orgulho de ser pobre, né? Ele não tem orgulho de ser pobre. Ele tem orgulho de ser simples, é diferente. Então, ninguém tem orgulho de ser pobre. Ninguém tem orgulho de ser miserável. Agora, um princípio é, ninguém quer viver na miséria. Todo mundo quer prosperar. Todo mundo quer avançar. Todo mundo quer crescer. Isso é um fato da vida. Herdeiros provam da herança financeira. Herdeiros provam da herança na saúde. Herdeiros provam da herança no seu casamento, no seu coração. São pessoas cheias de alegria, paz e são abençoadas. Agora, como que alguém é filho e não prova da herança? Tem gente que é miserável. Você conhece crentes que são filhos de Deus e vivem doentes? Quem conhece algum? Muitos conhecem. Vive doente. Mas na experiência parece que não bate. Não bate. Mas por quê? Qual que é o problema? O problema é que nós somos filhos. Mas às vezes, quando o filho é pequeno, quando o filho é imaturo ainda, ele não pode provar de tudo aquilo que o seu pai tem. Olha para cá. Às vezes o seu pai tem muitos carros luxuosos, mas você não pode dirigir. Às vezes o seu pai tem aviões, mas você não pode pilotar. Às vezes o seu pai tem muito dinheiro, mas você não assina o cheque. Quem assina é ele. Por que que você não pode pilotar o avião? Por que que você não pode dirigir o carro? Por que que você não pode assinar o cheque? Você não pode fazer porque você não tem idade ainda de fazer. Compreende o que eu estou dizendo? Lá em casa nós temos 2 carros. 2 carros. A única solução para nos separar da mulher foi ter 2 carros. É brincadeira, é brincadeira. Então nós temos 2 carros. Nós temos 2 filhos. Nenhum deles. Os carros são nossos. Mas são deles também? Sim ou não? São. Agora. Aleluia. Os carros são nossos, mas a herança deles. Se o carro não bater, se o carro não pegar fogo, é deles. O carro é deles. Só que eles não dirigem o carro. Por que que eles não dirigem o carro? Porque não têm idade. São ainda pequenos. Mas na hora que atingir a idade, vão tirar a carteira e vão começar a dirigir o carro. Aí eles vão dirigir o carro da minha esposa. Entende? Aí eu vou ficar com o meu carro e os 3 vão ficar com o carro da minha esposa. Eles vão poder dirigir o carro dela. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque aí eles atingiram agora uma maturidade. Né? Eles cresceram e eles vão usufruir. Mas deixa eu te falar algo. Às vezes você é filho. Você tem a herança, mas você não tomou posse da herança ainda. Você não tomou posse, por quê? Porque você ainda, preste atenção nisso, muitos ainda não têm maturidade. Agora entenda, guarde a palavra maturidade aí no seu coração, nós vamos voltar nela daqui a pouco. Deixa eu te falar algo para você, muitos filhos, dependendo da idade que ele tem, ele ajuda o pai na empresa, mas quem manda nele é o funcionário. Está me entendendo? Ele está lá para ajudar, mas ele não tem maturidade de administrar. Então o pai coloca um empregado para dar ordens para o filho. O filho é herdeiro de tudo, mas no tempo que ele é menor, ele é quase igual um empregado. A Bíblia chama de escravo. Quando o filho é mais novo, nada se difere de um escravo, de um serviçal. Entende? Mas quando ele cresce,
ele então toma posse, ele não é só herdeiro, mas ele toma posse da sua herança. Gálatas capítulo 4, verso de número 1, a Bíblia diz isso claramente. Caiu o padrão aqui, hein? Copo de café. Glória a Deus. Gálatas capítulo 4, verso 1. Acompanha comigo. Digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor, pequeno, em nada se difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Tudo é dele. A Bíblia diz que toda a herança é dele. Mas olha o verso 2, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Essa adoção de filhos aqui, não quer dizer que você foi adotado, quer dizer que você foi reconhecido como filho maduro. Verso 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Herdeiro de Deus. Deixa eu te falar, muitos usam esse texto para falar de crescimento espiritual. E eles dizem, quando você é pequeno, você não prova das coisas, mas quando você cresce espiritualmente, você então tem a maturidade agora de provar das coisas que Deus tem para você. Não é bem isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que quando Israel era menor, é isso que Paulo está fazendo referência. Quando Israel era menor, estava debaixo da lei. Quando veio Jesus, eles tiveram revelação da graça. E eles puderam então ser filhos adultos, ser reconhecidos como filhos adultos. E por isso que a Bíblia colocou a palavra aqui de adoção. Mas a palavra adoção aqui é reconhecimento de ser adulto. Por que eles foram reconhecidos adultos? Porque conheceram a vinda de Jesus. Quando Jesus veio, eles então abriram seus olhos para reconhecer que eram herdeiros de fato e de verdade e poderiam pisar na posse da herança. Aí Paulo diz o seguinte: nós éramos do mesmo jeito. Quando nós nos convertemos, estávamos debaixo de curadores da lei. Éramos infantis, porque só andamos debaixo da lei. Mas depois que nós conhecemos a graça, nós podemos tomar posse da nossa herança. Na sua casa tem lei? Tem ou não tem? Principalmente quem tem filho pequeno. Tem lei? Eu vou te falar as leis que tem na sua casa. Não pegarás a faca. Não tem uma lei lá na sua casa assim? Nunca pegar, não brincarás com faca de ponta. Nunca quebrarás o espelho e andarás com um pedaço de espelho na mão. Não tem essas leis na sua casa? Sim ou não? Tem um irmão, fui visitar ele, ele cria abelha. Na casa dele tem uma lei: não mexerás nas abelhas. Embora a abelha dele não tem ferrão. Maravilhoso. Mas pode entrar no seu nariz. Eu fui pregar na Videira Sul, dia 1º, no sábado. Eu já vi muriçoca. Eu sou uma pessoa simples, já vi muita muriçoca. Mas nunca vi tanta muriçoca como na Videira Sul. Você tem uma noção? O pastor Átila estava falando aqui, e eu aqui, eu olhei atrás dele, tinha um enxame de muriçoca. Eu fui pregar
engoli uma muriçoca. Irmão, eu falei, isso é muriçoca ou é demônio? Tem condição um negócio daquele. Mas por que eu estou falando da muriçoca? O que é que eu estava falando da muriçoca? Hã? Abelha, por causa da abelha. Ah, o irmão tem abelha, cria abelha em casa, mas a abelha não é ferrão. Mas se tivesse, ele colocaria uma lei lá, não mexerás na abelha. Então, tem lei? Tem. Tem lei para quem? Para quem que tem lei? É para adulto ou criança? Para as crianças. Para as crianças tem que ter lei, não mexerás na faca. Entende? Mas quando você cresce, a faca fica à vontade. Você pode mexer a hora que você quiser. Você vai pegar a faca, vai cortar um tomate, vai descascar uma laranja. Tem liberdade para você. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Você é filho de Abraão, herdeiro do mundo. Mas muitos irmãos ainda vivem debaixo da lei. E porque eles vivem debaixo da lei, eles não podem ainda tomar posse da sua herança. Eles vivem regrados por curadores, por empregados. Esses empregados, segundo a Bíblia, é a lei. A lei é que coordena a vida deles. Eles vivem sempre em cima do que pode e o que não pode. E é incrível como aqueles que vivem na lei são acusadores. Eles acusam eles mesmos e acusam os outros. Eu vi o pastor tomando uma taça de vinho, pois viu mesmo, e vinho bom, aleluia. Está me entendendo? Meu acusador é o diabo, não é você. Seu acusador não pode ser você mesmo. Mas aqueles que andam debaixo das regras da lei, ele é infantil. Ele precisa então dessas regras para ele, porque ele não consegue ainda nortear a sua vida baseado no Espírito. Ele precisa andar no certo e no errado. Então tudo para ele é pode ou não pode, pode ou não pode. Pois é, crente pode fazer isso ou não pode? Pode ir na festinha ou não pode? Pode comemorar aniversário ou não pode? Ele não está perguntando se pode comemorar um aniversário, está perguntando se pode ir na festinha do aniversário. Então tudo para ele é pode e não pode, porque ele é criança, ele vive baseado na lei. Mas a Bíblia diz que quando você cresce, conhece a graça de Deus, você usufrui de toda a herança que Deus tem para você. E eu vou te falar, a Bíblia diz que nós somos herdeiros do mundo. Fala para o seu vizinho de novo, você é herdeiro do mundo. Olha o que diz Hebreus capítulo 5, verso 13. Hebreus capítulo 5, verso 13. Uai, aconteceu um milagre aqui. Hebreus capítulo 5, verso 13. Quem está comigo aqui, diga aleluia. Ora, preste atenção, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente em quê? Na palavra da justiça. Porque ele é o quê? Criança. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, o que é o leite? É porque ele é inexperiente na palavra da justiça. Ele é uma criança. Agora, essa justiça aqui, essa palavra da justiça, você acha que é a justiça que Deus está irado porque você errou? E porque você errou, Deus vai disciplinar você? Ou será que esta palavra da justiça é a palavra de que Cristo assumiu o seu pecado na cruz, perdoou o seu pecado e fez justiça no seu lugar? Qual palavra da justiça? A palavra dos legalistas que condenam todos, ou a palavra do evangelho de Cristo? Ele se fez carne, morreu a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida. Ele pagou o meu pecado para que em mim não tivesse mais pecado. Ele se fez justiça para que eu agora não tivesse justiça própria, fosse justiça de Cristo na minha vida. Qual justiça?
Qual a palavra da justiça? Com certeza, não esta condenação que se prega por aí. Essa palavra da justiça é a palavra de que nós somos justos, não porque fazemos certo ou errado, mas porque Ele fez certo. E eu estou na justiça de Cristo. Diga aleluia. Quem é aquele, segundo Hebreus, que é criança? Aquele que é criança, segundo Hebreus, é aquele que é inexperiente na palavra da justiça, na palavra da graça. Deixa eu falar algo para você, muito sério. Eu sei que você nos vê pregando a graça de Deus aqui ano após ano. Se você não entender por revelação no Espírito essa graça, não vai adiantar na sua vida. Você vai viver nos mesmos rudimentos da lei o tempo todo. O tempo todo. Você é filho, é herdeiro, mas não prova da herança. Não desfruta da herança. Hoje, nós precisamos compreender que crianças são aqueles que não entendem perfeitamente ainda a palavra da graça. Mas aqueles que compreenderam, não na sua mente, mas no seu coração, eles provam do melhor de Deus. Eles provam da herança, não só uma qualquer herança, mas a herança de ser herdeiros do mundo. Isso inclui prosperidade, isso inclui saúde, isso inclui uma família abençoada, filhos abençoados, isso inclui alegria e paz para viver a vida cristã, para desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Isso é maravilhoso. Eu conheço tantos crentes que são tão santos nos seus olhos, mas vivem uma vida tão ruim na sua casa, um casamento tão aquém do que poderiam viver, filhos tão prejudicados, eu posso dizer assim, afastados da casa de Deus, da obra dos caminhos de Deus. Quantas famílias eu conheço que são honestas, são crentes honestos, dão dízimo, frequentam a igreja, mas não entenderam ainda para amadurecer e compreender que não depende de você, depende única e exclusivamente da sua fé. Tem tanta gente tentando fazer, meu Deus do céu. E ele tenta ser mais santo, tenta ser mais justo, tenta ser melhor, e ele tenta se melhorar o tempo inteiro. Tudo isso para merecer algo da parte de Deus. Eu quero dizer que você não merece nada. E vou te falar mais. Uma notícia pior ainda. Eu já vi gente dizendo assim: pastor, eu estou sofrendo tanto. Eu não merecia sofrer o que eu estou sofrendo. Eu vou te falar, se você acha que você merece ou não merece sofrer, o que você está sofrendo é pouco. Você deveria sofrer muito mais. Se é o que você merece, então você deveria sofrer mais. Ter menos dinheiro, mais doença, mais infelicidade, mais tragédia e cair na sarjeta. É isso que nós merecemos. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. O que Jesus fez na cruz? Pagou o nosso pecado, para que nós tivéssemos vida. Vida. Agora, eu mereço só coisa ruim, mas Jesus pagou o preço das coisas ruins. Lá na cruz foi a maldição, foi a doença, foi o pecado. Tudo de ruim foi pregado na cruz, para que tudo de bom tivesse na minha vida. Não é maravilhoso isso? É muito bom. Eu tive a oportunidade de tirar a oferta lá na conferência internacional. Aí eu falei para eles, olha, um nó que me dava na cabeça era o seguinte: 2 Coríntios capítulo 9 fala que aquele que semeia muito, colhe muito. E aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aí eu falei, mas isso é lei. Não é lei? Você sabe, a lei do Velho Testamento era o quê? Se você fizesse coisa boa, você colhia coisas boas. Se você fizesse coisas ruins, você colhia coisas ruins. Então era olho por olho. Se você furasse o olho de alguém, o que você ia colher? Olho furado. E às vezes os dois. Ou seja, você recebia o que você plantou. A graça é tão boa, mas tão boa, o que Deus fez? Cancelou
a colheita negativa. Hoje, se você fizer algo errado, você não colhe. Está me entendendo? Você não vai colher o seu erro, o seu pecado. Eu não estou te dizendo consequência. Engravidou, não tem o que fazer, o filho tem que nascer. Está me entendendo ou não? O guarda pegou, não tem jeito, vai ter que ficar 2 anos na prisão. Não estou falando de consequência, eu estou falando de colheita. Não tem colheita porque você fez algo ruim. Deus não vai dar para você 30 vezes mais de erro na sua vida. Então Ele cancelou o lado negativo, mas preservou o lado positivo. Se você semear, Deus vai te dar uma boa colheita. A Bíblia diz que é louco o homem que pensa em colher sem plantar. Rogério é agricultor, está plantando, pensa. Não lança uma semente na terra, senta na área e fala, eu vou ter uma grande colheita. Deus fala, é louco, só louco faz um negócio desse. Aquele que entendeu a graça, ele fala, eu tenho a oportunidade de trabalhar, e Deus vai multiplicar tudo que eu fizer nas minhas mãos. Está me entendendo ou não? Mas quantos estão vivendo aquém? Quantos estão vivendo baseado agora na infantilidade da lei, do pode e do não pode? Fala para o seu vizinho, sai desse pode e desse não pode, irmão. A Bíblia diz que tudo posso no Senhor que me fortalece. Mas deixa eu te falar algo para você. Eu falei para você que para ser herdeiro basta ser o quê? Filho. E eu falei para você que para tomar posse da herança precisa ser um filho maduro. O filho maduro é quem? É aquele que é experiente na palavra da graça. Mas eu vou falar algo terrível para você. É que a promessa... Qual que é a promessa? Ser herdeiro do mundo. A promessa pode ser cancelada na vida de muitos filhos. Quem me ouviu? A promessa de ser herdeiro do mundo pode ser cancelada na vida de muitos filhos. Quando é que a promessa é cancelada na vida de um filho? Romanos capítulo 4, verso 13, o primeiro verso que nós lemos. Romanos capítulo 4, verso 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a fé. Verso 14. Preste muita atenção agora. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela o quê? Cancela a promessa. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: então é pela lei que você vai herdar? Se é pela lei, então anula-se a fé e cancela a promessa. Não tem promessa. A promessa não vai se cumprir. Por quê? Porque ele quer andar pela lei. O que é a lei? Quando eu falo a lei, você fala, pastor, ninguém mais está debaixo desses 10 mandamentos. Não, esquece os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é só uma amostragem da lei. A lei tinha 613 mandamentos e ordenanças. Esquece os 10 mandamentos. O que é a lei? A lei é: eu sou santo, eu tenho me consagrado, então Deus precisa me abençoar. Isso é o quê? Lei. Eu dou meu dízimo, eu frequento a igreja, então Deus tem que me abençoar. Deixa eu falar algo para você. Se você assistir TV, você vai encontrar alguns programas evangélicos. E aí nesses programas evangélicos, você vai ver um monte de testemunhos. E esses testemunhos, eles podem ser um problema para você. Porque o que esses testemunhos dizem? Muitos você vai ver com o microfone na mão dizendo: eu dei o meu Isaac, Deus tem que me abençoar.
eu dei o meu dízimo, Deus é obrigado a me abençoar. O que eles estão vivendo debaixo de quê? Da lei ou da graça? Da lei. Para estes, a promessa é o quê? Cancelada. Mas para aqueles que entendem que eu não faço nada para merecer, eu não dou meu dízimo para merecer nada, eu não mereço nada, eu apenas creio. E pela fé, Abraão foi justificado pela fé. E os filhos de Abraão são justificados pela fé. E aquele que crê, recebe, ele anda debaixo da graça e não da... Pastor, mas então você está incentivando as pessoas a serem ruins. Não! Eu estou incentivando você a crer no Evangelho. E quem entende o amor de Deus e a graça de Deus sobre a sua vida, ele é transformado e cada dia numa pessoa melhor. Cada dia. O que vai te levar a ser um crente melhor? Que contribui, que lidera. É a graça e o amor de Deus. Não é a lei. Liderarás. Se você liderar, essas bênçãos te seguirão. Se você não liderar, as maldições te alcançarão. Você vai pegar uma doença. Quer dizer, quem que lidera desse jeito? Mas você acha que não tem muita gente dando dízimo assim? Ele dá o dízimo para não colher uma maldição. Fala, eu tenho que dar meu dízimo, porque diz que se não der o dízimo, o gafanhoto, migrador, cortador, devorador, arrancador, destruidor, maçador. Um dia uma pessoa falou para mim, pastor, eu não dei o dízimo, o gafanhoto cortador entrou na minha casa, cortou a energia. Cortou a energia. Ele vive debaixo de ameaça, o tempo todo. Entende? É imaturo. Ele vive debaixo da lei. Para ele a promessa é cancelada. Quantos crentes têm a promessa cancelada na sua vida? Porque ele vive baseado na lei. Do que pode e o que não pode. Isso não é declarado, é discreto. Lá dentro, olha para mim, lá dentro, sabe o que ele pensa? Ele pensa, meu Deus, eu sou uma pessoa boa. Eu não faço mal para ninguém. Eu sou um crente bom, eu oro. Eu li a Bíblia todinha esse ano. Acho que eu mereço alguma coisa. Entende? Lá dentro ele tem um pensamento, mas é o pensamento da lei. Da lei. Todos que foram abençoados no Novo Testamento, eu desafio você a procurar. Todos eram pecadores. A mulher que foi pega em adultério, não tem adultéria, né? Adultério, pecadora. A mulher Ciro-fenícia, que chegou e Jesus falou, eu não vou tirar o pão dos filhos para dar para os cachorros. Chamou ela de cadela. E ela falou, é verdade, Senhor, mas os cachorros comem das migalhas da mesa. E se eu comer das migalhas, eu vou receber o meu milagre. Só pecadores receberam. Olha os fariseus. Nenhum recebeu nada. Só repreensão de Jesus. Por quê? Porque os fariseus achavam que mereciam. Mas todas as vezes que você chega diante de Deus sem merecimento, você vai sair de lá com um milagre nas suas mãos. Todas as vezes que você vier numa reunião como essa, achando que não merece, mas você é filho e quer a bênção, quer a resposta, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar. Mas todas as vezes que você chegar levantando as mãos, dizendo, essas mãos, uma irmã lá em Goiânia, ela foi expulsar um demônio, e o demônio estava resistente lá com os irmãos da célula, e ela então levantou a mão, e disse para o demônio assim, Satanás, olha para essas mãos, 10 anos de santidade. Ela era viúva, não sei se é parada, não sei, não lembro mais. E ela se gabava então de que depois do seu marido nunca teve um relacionamento com ninguém. Ela levantou as mãos e dizia, olha aqui Satanás, 10 anos de santidade. Olha quem vai te expulsar agora, 10 anos de santidade.
Quantos irmãos estão cancelando a promessa na sua vida? Deus não tem prazer que você mereça nada. Deus tem prazer em te abençoar, mesmo que você não mereça. Meus filhos são ótimos, maravilhosos. Mas tem dia que eles aprontam todas na minha casa. Eu não deixo de comprar roupa para eles porque eles aprontaram. Eu compro roupa para eles porque eles são filhos. O menino começou a aprender violão, corri lá, comprei um violão. Aí o violão já não está atendendo, eu vou comprar outro. É porque ele merece? Não, é porque ele é filho. Nós não damos porque merecemos. Nós damos porque é filho. Deus não te dá porque você merece. Deus te dá porque você é filho. Você não fica encantado com isso? Você tinha que ficar mais alegre com isso. Desista de ser aprovado diante de Deus. Desista. Desista de ser um filho perfeito e aceito diante de Deus. Vai só através da fé. Vai só através do crer. Olha para Ele e fala: eu vou ser abençoado. Não, eu faço um monte de coisa errada. O homem errado sou eu. Mas eu não quero saber de nada. Eu quero saber de alguma coisa. Eu sou filho e eu quero receber tudo que eu tenho direito. Tudo que eu tenho direito. E aí você prova de tudo porque você é filho. E filhos são abençoados. Mas quantos têm vivido baseado no merecimento, tentando fazer coisas para ser aprovados diante de Deus? Deixa eu falar algo para você. Quantos pais dão as coisas para o filho? Você tem que entender a diferença de merecimento e não merecimento. Estou encerrando, são mais 4 horas. Você tem que entender a diferença. Meus filhos agora cresceram, mas quando eram menores, então eu falava para ele: entende a diferença. Se eu falar para o meu filho assim: se você passar esse ano, tirar notas boas, eu vou comprar para você um ovo de chocolate. Já viu aqueles ovos de chocolate? Desse tamanho assim? Vou comprar um ovo de chocolate grande para você. O que é isso? O que é isso? Lei ou graça? Lei. Eu estou dizendo para ele: se você tirar nota boa, eu vou te dar. O que é promessa? Promessa, eu vou falar para ele o seguinte: dezembro eu vou te dar um ovo de chocolate desse tamanho. Faz de conta que tem ovo de chocolate em dezembro. Vou te dar um ovo de chocolate desse tamanho. Eu só falei, eu não falei nenhuma condição. Isso é o quê? Promessa, graça. O que ele precisa? O que meu filho precisa? Passar na prova? Não, ele só precisa crer. Meu pai vai me dar. Só isso que ele precisa. É só fé, é só crer que eu vou dar. E já vai chegar em dezembro, o pai vai lá, compra o chocolate e dá para ele. Isso é o quê? Promessa. O outro é lei. Tem lei. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não sei o quê. E toda vez que você estiver debaixo da lei, você vive condenado o tempo todo. O que anula a promessa? O que anula a promessa? Se você perguntar aos crentes o que anula a promessa, o que eles vão responder? Pecado. Pecado anula a promessa. Quem disse que o pecado anula a promessa? O que anula a promessa é o merecimento. É você achar que merece. Pastor, então qual é o problema do pecado? O pecado não tem problema mais. O pecado já foi cravado na cruz. Eu não sou perdoado hoje quando eu ajoelho e falo: Senhor, me perdoa. Eu fui perdoado há 2000 anos atrás, lá na cruz. Ele pagou o meu pecado, perdoou o meu pecado. E eu vou falar mais para você. Jesus perdoou o meu pecado que eu cometi. Jesus perdoou o pecado que eu estou cometendo. E Jesus já perdoou o pecado que eu ainda vou cometer. Está tudo perdoado. Fala para o seu vizinho: está tudo perdoado. Então o problema não é o pecado. O pecado está resolvido. Deus não tem problema com o pecado. Deus perdoa o pecado. O pecado está resolvido. O problema é o merecimento. O merecimento é lei. É você rejeitar a graça e passar agora a viver debaixo da lei. Da lei. Gálatas capítulo 4, verso 22.
Tem muita gente que começou a ter um vislumbre da graça, mas ainda mistura as coisas. Gálatas capítulo 4, verso 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, que é Agar, e o outro da livre, que é Sara. Repita comigo, Agar e Sara. Mas os da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Carne e promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças, antiga aliança e nova aliança. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém está acima, é livre, a qual é nossa mãe. Olha para cá, para você entender. Abraão é o pai da fé. Nisso todos nós concordamos. Todos que nascem de novo é filhos de quem? De Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Abraão foi justificado simplesmente pela fé. Nós somos salvos simplesmente pela fé. Então nós somos filhos de Abraão. Tá bom, mas Abraão teve 2 esposas, Agar e Sara. Olha para cá. Agar teve um filho. Qual foi o filho? Ismael. A Bíblia diz que Ismael foi rejeitado. Por que ele foi rejeitado? Porque Ismael foi fruto do esforço, do merecimento humano. Não foi fruto da dependência de Deus. Sara teve Isaque quando Abraão não podia ter filho e quando Sara não podia ter filho. Então preste atenção na alegoria. Paulo está dizendo o seguinte: Agar representa a lei e Sara representa a graça. Agora Abraão, que é pai da fé, se uniu com as 2. Preste atenção. Quando Abraão, que é o pai da fé, se uniu a Agar, que é a lei, produziu o quê? Carne e lei. Quando Abraão, que é o pai da fé, se uniu a Sara, que é a graça, produziu o quê? Promessa. Eu não falei para você a diferença? Se eu prometo um chocolate, e eu só prometi, meu filho só tem que crer. Só isso. Mas se eu coloco as condições, deixa de ser promessa, passa a ser lei. Todos nós somos filhos de Abraão, mas nem todos são filhos da mesma mãe. Tem muito crente que é filho de Abraão com Sara. E tem muito crente que é filho de Abraão com Agar. Estes que são filhos com Agar, fica onde? Eu vou te mostrar. Próximo verso aí, verso 29. Olha o que a Bíblia diz. Isso é forte, irmão. Você tem que entender isso aqui. Muita gente se gaba de ser filho de Abraão. Ser só filho de Abraão não adianta. Você tem que ser filho da mãe correta. Acompanha comigo. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, Ismael perseguia Isaque, assim também agora, verso 30. Contudo, que diz as Escrituras? Olha o que diz: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. Você fala misericórdia. Misericórdia para os filhos de Agar. Quando, preste atenção, quando Ismael nasceu, eu não lembro agora ao certo se Isaque já tinha nascido ou tinha nascido. O que acontece? Sara falou, manda ela embora, ela e o filho dela. Então foi embora Agar, expulsa de casa Agar e Ismael. Ficou só Sara e Isaque. Por quê? Porque ela falou, ele não vai ser herdeiro como Isaque. E ele foi tirado então. Paulo está dizendo, é uma alegoria. Aqueles que querem viver como foi produzido Ismael, com Abraão e Agar, debaixo do merecimento e do esforço próprio,
vão ser canceladas a promessa. Aqueles que vivem segundo Sara, que são filhos da fé, mas querem simplesmente depender de Deus, crendo, eles vão receber a herança. A Bíblia diz, é um decreto. Isso aqui é um decreto. A Bíblia diz, de modo algum, o filho da escrava será herdeiro, como o filho da livre. Não pode receber herança. Quem acha que merece, a herança é cancelada na vida dele. Mas aqueles que acham que não merece, tem herança para você. Eu te pergunto, você merece ou não? Nessa hora ninguém merece. Você é filho de Abraão, com Sara. E você vive na graça. Você é justificado única e exclusivamente pela fé. Diga glória a Deus. Eu vou encerrar. Você me diz, pastor, eu tenho ouvido a graça. E eu tenho entendido a graça. Eu compreendo e tenho dependido de Deus. Preste muita atenção nisso. Eu tenho ouvido, tenho dependido de Deus, mas eu não estou vendo a resposta na minha vida. Eu vou ler um texto com você para a gente encerrar. Fica de pé onde você está. Projeta para mim Êxodo capítulo 23, 25. Não converse, não deixe ninguém conversar com você. É muito importante que você entenda isso aqui. Se você está entendendo a graça, se o seu coração foi tomado por essa mensagem, mas você não tem visto o resultado ainda na sua vida, preste atenção o que aqui diz Êxodo. Esse texto aqui, deixa eu ler primeiro com você. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão. Fala para o seu vizinho, seu pão será abençoado. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do meio de vós as enfermidades. Fala para o seu vizinho, você não vai ficar doente mais. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Tem uma mulher perto de você, fala, você é curado de toda esterilidade agora. Completarei o número dos teus dias, verso 27. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Quando eles entrarem na terra prometida, farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Preste atenção. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Quando o povo fosse passar, iria acontecer alguma coisa para o lugar se abrir e eles poderem entrar na terra. Verso 29. Não os lançarei diante de ti em um só ano. Preste atenção nisso. Para que a terra não se torne em desolação, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Verso 30. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possua a terra por herança. Deixa eu falar algo para você. Pastor, eu estou ouvindo, eu estou entendendo, mas parece que eu não estou vendo a resposta da minha vida. Como que Deus faz? Pouco a pouco. De pouco a pouco. De glória em glória. Cada domingo que você chega aqui e vai tendo luz a respeito da pregação do Evangelho, você vai crescendo pouco a pouco. Sua família vai avançando de pouco a pouco. Deus falou, eu não vou fazer tudo de um ano só. Não vou fazer. Senão vai multiplicar as bestas feras do campo. Vocês vão ter problema. Não, eu vou fazer por vocês de pouco a pouco. Eu quero dizer para você que essa virada de ano, Deus vai começar todos os meses, todos os dias, todas as semanas, acrescentando na sua vida, pouco a pouco. E de pouco a pouco, você verá a resposta de Deus na sua vida. Na sua vida. É de pouco a pouco. Tem gente que é tudo de uma vez. Mas às vezes nós nem conseguimos administrar. Se Deus nos der tudo que Ele tem para nós, Deus então dá de pouco a pouco.
pouco a pouco. Você vai casar, vai ter 10 filhos. Como que Deus dá 10 filhos num dia só? Você não vai dar conta. Então Deus vai dar de 2 em 2. O neto já chegou no terceiro, pastor Neto. Terceira. 4 mulheres em casa. Irmãos, é de pouco a pouco. Mas aí uma irmã estava aqui. Ela tem um menino de 4, 5 anos. E aí conversando com ela, eu falei, e aí, e o garotão aí na barriga, quando é que nasce? Garotão, pastor, são 2. Ela tinha um, queria ter mais um, Deus mandou mais 2. Mas as coisas de Deus é em abundância. Mas às vezes você fica querendo que tudo aconteça num dia só. Que o seu casamento da noite para o dia seja o casamento. Que você tenha todo o dinheiro da noite para o dia. Que você tenha toda a sabedoria da palavra num só dia. Não. É de pouco a pouco. Pouco a pouco. Eu quero profetizar na sua vida. Que esse ano ainda, alguns poucos de Deus, algumas bênçãos poucas de Deus, vão chegar na sua vida ainda. E o ano que vem será um ano tremendo. Eu creio que o ano que vem vai ser um ano de abundância. Como eu disse para você, cada dia, cada semana, cada mês, Deus acrescentará um pouco mais na sua vida, em cada área da sua vida.